Frei Maria Eugênia, do Menino Jesus, padre carmelita, que escreveu esta obra, Quero Ver a Deus, baseado em Santa Teresa, no Castelo da Vida Interior, nos pode ajudar agora a voltarmos a tratar sobre a oração. No quarto capítulo dessa obra, ele pega esta frase das moradas de Santa Teresa que diz: a porta para entrar nesse castelo é a oração. E outro texto dela, do Livro da Vida: a oração mental não é senão tratar de amizade. E continua o padre: conhecer a Deus, conhecer-se a si mesmo à luz de Deus, é este o duplo conhecimento que constitui o fundamento da vida espiritual, regula seu movimento, indica-lhe os progressos e assegura sua perfeição. Então, conhecer a Deus e a si mesmo. Estes são os dois polos da vida espiritual. Tudo está nesses dois polos. Essa é a célebre frase da oração de Santo Agostinho também: Nover in te, Domine, nover in me. Que eu te conheça, Senhor, que eu me conheça. De que meios se servirá a alma para entrar nas profundezas de si mesma, a fim de se unir a Deus que aí habita? Porque Santa Teresa fala que lá na sétima morada do castelo interior está Deus, convidando a alma para entrar no castelo. Então, como faz a alma para entrar em comunhão de amizade, de amor com este Deus que habita em sua alma, no mais íntimo dela? Santa Teresa os indica desde as primeiras páginas do Castelo Interior. Abre aspas. Voltando, pois, a nosso formoso e agradável castelo, temos de ver como entrar nele. Pelo que posso entender, a porta para entrar nesse castelo é a oração e a reflexão. Termina Santa Teresa. Esta palavra deixa-nos entrever o papel essencial da oração na espiritualidade teresiana, diz o Frei Eugênio Maria Eugênia. Mas não é só a espiritualidade teresiana. Obviamente, a vida de oração está no centro de toda a espiritualidade católica. Ora et labora, vai dizer São Bento aos seus filhos espirituais, os monges: reza e trabalha. Oração. Determinemos esse papel e, em seguida, explicaremos a sua definição da oração e as classificações que ela nos dá da mesma. Então, ele vai apresentando a vida de oração. Queríamos fazer aqui uma apresentação que é a que os padres dominicanos, de maneira especial, vamos pegar aqui agora o Frei Roio Marim, no seu livro Teologia da Perfeição Cristã, que pega exatamente a vida de oração, tal como Santo Tomás de Aquino apresenta na Suma Teológica, a oração, e o castelo da vida interior de Santa Teresa, e apresenta os graus de oração a partir das moradas do castelo. Porque Santa Teresa vai dizer que o nível de oração que se alcança na vida espiritual corresponde à própria vida espiritual. Então, o padre Roio Marim, pegando esse fundamento de Santa Teresa e remodelando um pouco, ele apresenta 9 níveis de oração, que vamos dizer aqui agora, partindo desde a conversão da alma até a santidade máxima, que é a sétima morada do castelo, segundo Santa Teresa. Os níveis de oração, os 9 níveis de oração, são, segundo Roio Marim, aplicando a Santa Teresa. Primeiro, a oração vocal. Segundo, a meditação. Terceiro, a oração afetiva. Esses 3 primeiros graus da vida de oração é o que constitui o que chama-se a fase ascética da vida espiritual. A ascese é aquela fase da vida espiritual em que a vontade humana
claro, sempre incentivada pela graça, tem uma preponderância. E então é uma luta, um combate. É a vida ascética. O quarto grau de oração é a oração de simplicidade. É a transição da terceira para a quarta morada do castelo interior, segundo Santa Teresa, a transição da fase ascética para a fase mística. A fase mística é aquela que, sem, obviamente, anular a liberdade e a vontade humana, é a graça a que empurra a alma. A ação do homem está cada vez mais divinizada pela ação do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, que é a fase mística. O Espírito é quem leva aquela alma. Se utilizássemos uma imagem, ter vida espiritual seria ter um barco. Sem ela somos náufragos no meio de um oceano. Estamos ali caídos. Quem tem vida espiritual tem barco. A fase ascética é um barco guiado pelo remo. Ou seja, temos que remar. Isso cansa. Mas sem o remo, o barco não vai para frente. A fase ascética é um barco a velas. Ou seja, o sopro do vento é quem guiará, com muito menos esforço, com muita mais rapidez, este barco. Todos nós batizados já recebemos essas velas. E de quando em quando, nós percebemos os sopros do Espírito. Nós vamos falar mais à frente, se Deus nos permitir, sobre esses sopros do Espírito, que são os dons do Espírito Santo. Mas na fase mística, esses dons é que são preponderantes, mais do que o esforço da vontade humana. Então, a partir da oração de simplicidade, é que essa transição da fase ascética para a fase mística começa no quinto grau de oração, a oração de recolhimento, em seguida a oração de quietude. Aí, a partir deste sexto nível de oração, o padre Rui Marim, ele vai, ipsis literis, utilizar-se das moradas do castelo interior. Então, o sexto nível de oração, que é a oração de quietude, equivale às quartas moradas do castelo interior. O sétimo nível é a oração de união, que corresponde às quintas moradas do castelo interior. O oitavo grau de oração, a união estática, que corresponde às sextas moradas. E, por último, a união transformadora, o nono grau da oração, que corresponde à sétima morada do castelo interior. Vamos falar aqui somente dos primeiros níveis de oração que correspondem à fase ascética, que correspondem às primeiras moradas, a primeira morada do castelo interior, que corresponde ao dia do temor, que corresponde à via purgativa, que nos corresponde a nós, a rezarmos. Infelizmente, a própria Santa Teresa e os autores espirituais reconhecem que, ó dólor, a maioria dos bons cristãos não passamos dos primeiros níveis. Então, a nossa meta, o nosso desejo tem que ser, como Santo Afonso nos apresenta naquela escola da perfeição cristã, colocar o desejo na perfeição. Nós deveríamos desejar os altos graus de oração, sabendo que estamos aqui ainda como que engatinhando. O primeiro nível da oração é essa oração vocal. A oração vocal, essa oração que aprendemos desde criança. O Pai Nosso, a Ave Maria, o ato de contrição, o Santo Anjo do Senhor, que tão bonito é ensinar e ver as criancinhas rezando de mãos postas, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Já vimos que quando os discípulos pediram para o Senhor que lhes ensinasse a rezar, o Senhor não ensinou a oração estática, nem de união transformadora, ensinou uma oração vocal, ensinou o Pai Nosso. Já vimos também que, para que a oração fosse bem feita, ela necessita de atenção
e de profunda piedade. Santa Teresa chega a dizer que, sem atenção, não chamo de oração, ainda que muito se mexam os lábios. Quais são as conveniências e frutos desta oração? As conveniências que excita a nossa devoção interior. Quando nós expressamos de maneira corporal, vocal, a nossa oração, excitamos a nossa devoção interior também. Oferecemos a Deus a homenagem do nosso corpo, somos corpo e alma. E então, com o nosso corpo também louvamos a Deus. Assim é na liturgia. Na liturgia temos posturas, ficamos ora de pé, ora sentado, ora ajoelhados. Para quê? Para que o nosso corpo assuma as atitudes do nosso espírito. Diante do Santíssimo Sacramento, o espírito é convidado à adoração. Daí que o corpo se curva, se prostra na genuflexão ou de joelhos para manifestar esta adoração. E também desafoga ao exterior o afeto interior. Tudo em palavras, o Padre Rui Marim, trazendo à tona as palavras de Santo Tomás de Aquino, ao, na Suma Teológica, tratar sobre a oração. Desafoga ao exterior o afeto interior. Diz o Padre Rui Marim que a inimizade com as orações vocais é um sinal de mau espírito. Aquelas pessoas dizem, não, a única oração é aquela íntima, é aquela espontânea, é aquela da adoração silenciosa. Mas essas orações vocais, terços, novenas, toda pessoa que desmerece as orações vocais, diz o Padre Rui Marim, isso é um sinal de mau espírito. Sabemos que a oração vocal não é a oração mais perfeita, não é o maior grau de oração, é o primeiro, é a porta pela qual se entra no castelo, mas não deve ser desprezada. Sem a prática das virtudes, sem a emenda de vida, sem a frequência aos sacramentos, dificilmente a alma sentirá necessidade de passar para o estágio seguinte. Essa alma pode até rezar. São aqueles que fazem muitas rezas, mas continuam soberbos, irascíveis, mentirosos, sensuais, caindo toda hora em seus pecados, sem desejo de perfeição, confessando às vezes, comungando, mas de maneira não frutuosa, quando não de maneira sacrílega. Mas quando a alma começa a ter desejos de perfeição, começa a perceber que o único necessário é estar com Deus, começa a perceber que dentro de si está esta concupiscência que precisa ser combatida, a alma percebe que ela precisa rezar mais e melhor. Ela começa a perceber que precisa rezar com mais atenção, com mais piedade. E ela então começa a procurar entender mais o que é a oração. Ela começa a querer entender melhor o que significa a vida espiritual. Ela começa a querer entender melhor o que nos está apresentado pelas Sagradas Escrituras, o que nos disseram os santos, estes autores espirituais. Então, entre esse segundo nível de oração, que é a meditação, que esta reflexão racional é uma busca para entender a nossa vida espiritual. Quem medita procura algo. Mestre, onde moras? Dizem aqueles primeiros discípulos. A imensa maioria dos que vivem habitualmente em pecado é simplesmente porque não meditam, porque não rezam, dirá Santo Afonso. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Mas ele vai dizer ainda mais, que a oração mental, a meditação é incompatível com o pecado. Ou seja, o hábito da meditação expulsa o hábito do pecado. E vice-versa. O hábito do pecado expulsa o hábito da oração. Então, se habitualmente estamos caindo, é porque estamos rezando pouco.
e estamos rezando mal. Porque se começarmos a rezar mais e rezarmos melhor, esta oração expulsará de nós o hábito do pecado. Sem uma meditação bem preparada e assimilada, não é possível o conhecimento de si mesmo, como diz Santa Teresa, que é necessário este conhecimento. O papel da oração para Santa Teresa é a porta para entrar nesse castelo é a oração. O que é a oração? Vai dizer Santa Teresa. No livro de sua vida, Santa Teresa responde: para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. É este tipo de oração que expulsa o pecado. Estar a sós com Deus, tratando com aquele que sabemos que nos ama. É esta oração que expulsa de nós o hábito do pecado. É esta oração que nos faz desejar trilhar o caminho da santidade. É esta oração que transforma a nossa vida. Estando a sós com aquele que sabemos que nos ama. Nós temos um momento a sós com Deus? Se não temos, percebemos por que caímos tanto em pecado. Por que a nossa vida não avança? Porque parece que continuamos os mesmos. A oração mental não é senão tratar de amizade com quem sabemos que nos ama, diz a santa. Portanto, é uma tomada de contato com Deus, uma atualização da união sobrenatural que a graça estabelece entre Deus e a nossa alma, ou ainda uma troca entre dois amores, aquele que Deus tem por nós e aquele que nós temos por Ele. Quando a alma está em estado de graça, ela está em união com Deus. É a mesma união, ainda que de maneira distinta e não perfeita, que tem os santos no céu. Os santos já estão unidos a Deus, só que de maneira tão perfeita que eles não podem perdê-la. Eles veem a Deus face a face. Uma alma em estado de graça está unida a Deus, já aqui na terra. Já aqui, regnum Dei intra vós. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor no Evangelho. A alma em estado de graça tem a Deus dentro de si. E a vida e a oração, então, é alimentar esta união com Deus. Deus é amor, diz o autor deste livro, Querer a Deus. Quero ver a Deus. Criou-nos por amor, resgatou-nos por amor e destina-nos a uma união muito íntima com Ele. Deus, amor, está presente em nossa alma, com uma presença sobrenatural, pessoal, objetiva. Está aí, dentro de nós, em constante atividade de amor, como fornalha que espalha constantemente o seu calor, como sol que não cessa de irradiar sua luz, como fonte sempre a jorrar. Este é estado de alma em graça. Deus dentro dela. Para ir ao encontro deste amor que é Deus, temos a graça santificante, da mesma natureza que Deus e, por conseguinte, amor como Ele. Esta graça que nos faz seus filhos é uma capacidade para a união, para o intercâmbio ou o trato íntimo com Deus, para a penetração recíproca. Deus, amor, sempre em ação, chama por nós e nos espera. Mas Ele é imutável. É o nosso amor que deve mudar. É o nosso amor que deve ir até Ele. A orientação deste amor para Deus, sua procura amorosa, o encontro do nosso amor com Deus amor, o trato afetuoso que logo se estabelece, eis o que é a oração, segundo Santa Teresa. A oração supõe o amor sobrenatural e, portanto, a graça santificante. Ela exige que este amor seja posto em ação. Mas esta atividade de amor sobrenatural é suficiente, pois, como sublinha Santa Teresa, a oração não é senão um trato de amizade com Deus. Contudo, este amor não se move apenas no âmbito puramente sobrenatural.
ele se circunda das formas mais variadas da atividade humana. Por intermédio da vontade, na qual reside, o amor sobrenatural toma ao seu serviço todas as potências e todas as faculdades naturais e as utiliza como as encontra em cada um de nós. A oração torna-se, assim, um trato de amizade entre o ser vivo que somos e o Deus vivo que habita em nós. Logo, se considerarmos as atividades naturais postas em jogo, este trato de amizade, já diferenciado pelos diversos modos da ação divina em cada alma, encontrará uma nova e espantosa variedade na diversidade dos temperamentos, nas diversidades de idade e de desenvolvimento e até na multiplicidade das disposições atuais das almas que fazem oração. Em outras palavras, isso que ele está dizendo é que esse trato de amizade é tal que Deus nos trata como filhos únicos que somos. Daí que dentro da igreja surgiram tantos caminhos de vida espiritual. Tantos santos ensinaram, vamos dizer assim, métodos de fazer meditação. Porque são maneiras pessoais. E cada um deverá encontrar o seu método. Os métodos são ajudas, muletas. O que importa é este trato de amizade. Se a alma descobriu uma maneira de falar com Deus em amizade, conhecendo-se a si e conhecendo mais a Deus, caminhe por aí. Caminhe por aí. A experiência confirma, a experiência espiritual dos autores espirituais, nada pode substituir a vida de oração. Nem mesmo a recepção diária dos santos sacramentos. Porque os sacramentos que nos dão a graça, a Eucaristia, é o próprio Nosso Senhor, a confissão frequente que nos dá a graça, ele não nos prepara para recebê-los. Os sacramentos não nos preparam para recebê-los. E a vida de oração que nos prepara para recebê-los bem. É a vida de oração que nos ajuda na luta contra o pecado. Quando a alma que ora desta maneira recebe os sacramentos, as graças serão mais abundantes. Diz o padre Rui Marim: são legião as almas que comungam e os sacerdotes que celebram a missa diariamente e que levam uma vida espiritual medíocre e enferma. Bom, era para eu fechar isso aqui e ir embora, porque isso aqui é um tapa na cara do padre, e é verdade. Como? Se eu celebro todos os dias, eu estou ali com o mais santo que há. E a vida espiritual é tão medíocre e enferma. Motivo? Falta de oração mental. Falta desse trato de amizade com Deus. Omissão total, não se reza nunca. Ou feita de maneira imperfeita e rotineira, mecânica. Eu pego um método, vou lá, me sento e começo a tentar fazer aquele método tal como foi. Não. Aquele método é para me ajudar. O mais importante é elevar minha alma a Deus. Fazer um ato de fé, de esperança e de caridade. Os autores espirituais, por exemplo, São Pedro de Alcântara, no seu tratado sobre a oração, e tantos outros. O próprio Rui Marim vai dizer que, dependendo do nível da vida espiritual, deve-se utilizar os temas apropriados para a nossa oração e meditação. Diz o padre Rui Marim, seguindo tantos autores, que os principiantes, aqueles que estamos na via purgativa, no dia do temor, na primeira morada do castelo interior, os temas de meditação devem ser o pecado, a morte, o inferno, o juízo, o paraíso. Por quê? Porque devem nos formar o horror ao pecado e infundir em nós o desejo da santidade, o desejo do amor de Deus. Devemos meditar que existe um inferno eterno, que eu posso ir para lá, se eu morrer num pecado mortal. Ou seja, a meditação sobre isto nos afastará, pouco a pouco, do pecado. Se vemos, por exemplo, Dom Bosco, Santo Afonso,
São Pedro de Alcântara, São Francisco de Sales, em seus livros, seja seus livros, as Meditações de Santo Afonso, seja a Filotéia de São Francisco de Sales, o Cristão Bem Formado, do Dom Bosco, a Filotéia de São Francisco de Sales, acho que já disse. Bom, eles vão apresentar, ao Tratado da Oração de São Pedro de Alcântara, um roteirinho para os principiantes, em cada dia da semana, meditarem no tema. E veremos que os temas são basicamente estes aqui: morte, inferno, paraíso, juízo, etc. Porque devemos nos ajudar. Aos adiantados, o Rui Marinho vai apresentar a vida, paixão e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que a própria meditação da paixão a todos nos cai muito bem. A meditação da paixão de Cristo. Mas por que ele a coloca nos adiantados? Porque a alma vai conseguir aproveitar mais, vai encontrar mais verdades ali, vai descobrir mais. Porque se eu não sei o que é o pecado fez em mim e o que eu faço pecando, eu não vou entender a profundidade da paixão de Cristo. É claro que eu tenho que, desde o início, meditar na paixão de Cristo. Tudo isso aqui, volto a dizer, é um esquema. Mas cada alma tem que se adaptar para tratar a Deus em intimidade. E os perfeitos? Quais são os temas de oração do perfeito? Eles não precisam preparar nada, porque o Espírito Santo guiará a alma deles nesta meditação. Quando a alma persevera nesta oração, nesta meditação, neste trato de intimidade com Deus, o que é raríssimo em nossos dias, até mesmo entre nós sacerdotes, e eu não estou falando dos sacerdotes como um conjunto no qual eu não me incluo, estou falando de mim. Quando a alma persevera na oração de meditação e vai melhorando como cristão, ele começa a combater seus erros. Esta alma começa a ficar mais paciente e mais pura. No seu trato, no seu olhar, nas suas palavras, livrando-se dos seus erros, livrando-se dos seus defeitos. Ela percebe que o principal problema que ela tem é a vida de oração. Ela acha que não consegue tempo para rezar. Ela não consegue. E que ela não reza como deveria. A alma começa a perceber que Deus está chamando a mais oração. Ela precisa alimentar-se mais espiritualmente, ela precisa dar mais glória a Deus, mas não consegue. Nunca acha tempo. Sempre temos uma desculpa. Mas o que no fundo, o que nós não entendemos quando isso acontece, é que nós não entendemos a importância da vida de oração. Parece que a oração está como um anexo da vida. Se der tempo, eu rezo. Isso é muito comum também em nós sacerdotes, porque a vida sacerdotal, o padre Emmanuel André, é um sacerdote francês do século XIX, ele escreveu um livrinho chamado Tratado do Ministério Eclesiástico. Ele coloca 3 grandes ofícios, os 3 ofícios do ministério eclesiástico, ou seja, os 3 ofícios dos sacerdotes: a oração, a pregação e a celebração dos sacramentos. E nesta ordem. E ele diz que um dos grandes problemas da desnaturalização do ministério eclesiástico, do ministério sacerdotal, é que o sacerdote considere que a sua vida de oração não vai afetar o seu ministério. Ele pode ser um grande pregador, atender com muita caridade e paciência as pessoas, pode fazer muitas obras materiais, fazer crescer materialmente, numericamente, o número de pessoas na sua paróquia, reformas materiais, objetos de culto, etc., etc. Muitas organizações pastorais e associativas dentro da sua paróquia. E pensar que a oração só nos compete como uma obrigação pessoal, quando na verdade é uma obrigação do nosso próprio ministério. Não conseguimos entender a importância da oração. Todos nós cristãos
temos que entender a importância da oração. E nós, sacerdotes, mais ainda, temos que entender que é nosso ofício. Fomos ordenados para rezar pelo povo, pela igreja. Chega então um momento em que a alma precisa entender que precisa consertar sua vida de oração para começar uma vida de oração mais séria. São Pedro de Alcântara, nesse tratado sobre a oração e meditação, ele diz que a alma, a alma piedosa, a alma que cresce espiritualmente, a alma que quer amar a Deus, que ama a Deus, deve ter 2 horas de oração por dia. 2 horas deste trato de intimidade com o Senhor por dia. Ele dava por suposto aquelas almas que faziam oração da manhã, oração da noite, que rezavam o ofício divino. Ele não estava contando estas orações nessas 2 horas. Ele estava contando essas 2 horas de intimidade com o Senhor, esse trato de amizade com Deus. Sempre encontramos desculpas para não fazê-lo. Sempre convencemos de que não temos tempo. Porque, na verdade, o que nos falta não é tempo, é amor de Deus. A nossa oração, lembremos, ela acompanha nossa vida espiritual. Então, é nessa hora que a alma precisa entender que, para crescer, precisa amar mais a Deus. E para amar mais a Deus, ela precisa rezar mais. Então, ela precisa dedicar-se à oração. Ela precisa arrancar tempo de outras coisas para rezar. Do que seja, às vezes até do nosso sono, que é tão difícil fazê-lo. Ou bastaria desativar uma rede social ou ficar uns dias sem assistir nenhum capítulo de série. Eu vou ficar no tempo que eu assistiria esses 2 ou 3 episódios, porque às vezes ninguém consegue um episódio só, vai assistir 2, 3, eu vou dedicar à oração. Aí vamos descobrir que nós tínhamos tempo sim. O que não tínhamos era amor de Deus. O que não percebíamos era que rezar é importante. Tratar com Deus em intimidade. Então, para a nossa vida espiritual crescer, precisamos rezar mais e rezar melhor.